O país a arder e o primeiro-ministro em festas. Alheio às críticas de que a festa do Pontal devia ter sido adiada por causa dos incêndios, Luís Montenegro chegou à quarteira com uma parte do país a arder, mas com a garantia de que o governo está a fazer tudo para não deixar ninguém sozinho. E não é a meio da guerra que nós vamos fazer essa discussão. Vamos primeiro ganhar a guerra. Calorosas saudações, e se por acaso não estiverem muito ocupados porque estão a brindar com champanhe, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ora, o que é que se passa? Ao mesmo tempo que o país se encontra numa situação completamente degradante do ponto de vista da proteção florestal, da vegetação e afins, porque o país inteiro está a arder, pelo menos o centro e o norte, várias zonas, o Sr. Primeiro-Ministro decidiu permanecer no Algarve, enfim, nas suas férias, e merecidas. Acho que se tem férias deve usufruir delas, todos nós somos humanos e aí eu tenho completa compreensão, mas decidiu manter a festa do Pontal. E eu acho que, enfim, não é de todo aconselhável, até do ponto de vista de imagem política, manter a festa de reentrée política quando o país se encontra na situação onde está. Sem mais demoras, vamos ver. Luís Montenegro diz que o governo está a agir de forma discreta, mas próxima, em relação aos incêndios. Promete uma avaliação política depois de ganhar a guerra. No discurso na festa do Pontal, comentou ainda o chumbo do Tribunal Constitucional para garantir que as medidas para regular a imigração vão continuar. Alheio às críticas de que a festa do Pontal devia ter sido adiada por causa dos incêndios, Luís Montenegro chegou à quarteira com uma parte do país a arder, mas com a garantia de que o governo está a fazer tudo para não deixar ninguém sozinho. Nós estamos a fazê-lo de forma talvez discreta, mas acreditem, muito próxima. Eu não vou hoje fazer uma avaliação disso, porque nós estamos em plena guerra e não é a meio da guerra que nós vamos fazer essa discussão. Vamos primeiro ganhar a guerra. Mais tarde, e já quase no final do discurso, voltou ao mesmo assunto para admitir o agravamento das penas para incendiários. E quase uma semana depois do chumbo do Tribunal Constitucional à Lei dos Estrangeiros, o Primeiro-Ministro reagiu para lembrar a separação de poderes. Antes de ouvirmos o Luís Montenegro, primeiro aspecto, não era todo aconselhável que se fizesse esta festa? Por uma questão ética e moral, é o Primeiro-Ministro e o país está a arder. A situação é má, as pessoas estão a perder casas, já houve imagens completamente trágicas na comunicação social a virem cá para fora. E o Primeiro-Ministro, ao manter esta festa, enfim, também não acho correto, sou honesto. Ao manter-se a festa, vamos imaginar, vou até supor aqui algumas questões que pudessem colocar a manutenção da festa do Pontal. As pessoas tinham pago bilhete ao jantar e não era possível reembolsar porque o espaço e não sei o quê. Vamos imaginar. Não acho que seja o lugar adequado para fazer propaganda política. Não acho. E atenção que eu concordo com a posição do Primeiro-Ministro relativamente à Lei dos Estrangeiros. Concordo plenamente. Concordo. Mas não acho que seja o local nem a altura indicada para se falar da Lei dos Estrangeiros. Não acho. Nem de controle de imigração. Não há. Eu quero controle de imigração, certo? Aliás, quem acompanha o canal, acho que é óbvio. Mas utilizar a festa do Pontal, que é muito questionável ser-se realizada sequer, e ao mesmo tempo utilizar esse acontecimento e essa festa, que já por si só é contestável, para fazer propaganda política a falar de imigração, ou de habitação, ou de economia, ou de outra coisa qualquer, quando grande parte do país está completamente em chamas. Acho muito mal. Muito mal. Houve vários pontos agora, na última semana de Luís Montenegro, que eu acho que foram erros comunicacionais e políticos infantis. Isto é um erro infantil, a meu ver, acho que não deveria ter sido executado, feito, o que quiserem. Depois apareceu numa reunião com líderes mundiais para falar sobre a questão da Ucrânia e da Rússia. Parecia que tinha acabado de sair do Lux. E digo isto sem o mínimo de ofensa, mas um Primeiro-Ministro não pode aparecer assim numa reunião com líderes internacionais. Não sei se viram a imagem ou não, mas foi a imagem da reunião da forma como o Primeiro-Ministro se apresentou com o Keir Starmer, o Vice-Presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, estava a faltar agora o nome, estou a gravar este vídeo muito tarde, portanto já um bocado cansado, mas isto para vos dizer, ou seja, houve aqui vários erros do ponto de vista político e comunicacional do Governo, em particular do Primeiro-Ministro, que nem costumam ser dele. E isto não tem a ver com gostar ou não gostar de Luís Montenegro,
ele normalmente é bom a resguardar-se em momentos comunicacionais e não tem sido. Não sei se é das férias ou não, que volto a frisar, são merecidas e deve ter. Se não entramos todos em burnout, o Primeiro-Ministro também é humano, não é? Portanto, eu compreendo isso. Agora, as festas, não consigo compreender. Bastava adiar uma semana, que a situação provavelmente para a semana já está melhor. Eu diria mesmo que até é um pouco esquisito, é quando há políticos, partidos políticos, que fazem das apreciações de um órgão jurisdicional decisões políticas. E muito menos normal será, se eventualmente acontecer, e eu não quero acreditar que aconteça, que os próprios detentores do Poder Judicial possam eles próprios assumir fazer um juízo político quando a sua função é fazer um juízo jurídico. Não necessariamente, quero dar aqui uma nota que eu acho que é importante. Sei que o tópico inicial é a questão dos incêndios, mas dado que o Primeiro-Ministro fala da questão da Lei dos Estrangeiros e do Tribunal Constitucional, é importante reter aqui uma coisa, sem dar razão ao Tribunal Constitucional. Como sabem, eu tenho uma visão muito similar àquilo que o Chega e a AD defendem nesta matéria. Embora eu seja mais securitário na matéria de imigração que o Chega e que a AD, mas concordo com ambos, não é? Na melhoria da situação. Mas relativamente ao Tribunal Constitucional, é até algo ingênuo assumirmos que o Tribunal Constitucional não é um órgão político. Também é um órgão judicial, certo? Mas também é um órgão político. Algo ou alguém que é nomeado pelos partidos políticos e que precisa de aprovação de mais de 66% do Parlamento, claramente também é um órgão político. Não é necessariamente mau isso, atenção. Agora tem que haver bom senso e imparcialidade do ponto de vista judicial, que é mencionado aqui, perante esse poder político. Senão há uma politização da justiça ou uma judicialização da política, o que quiserem, mas no caso é a politização da justiça que não deve acontecer, não é? Como devem imaginar. Mas ter poder político, o Tribunal Constitucional, não é necessariamente mau, desde que haja bom senso na aplicabilidade desse mesmo poder político. Portanto, aqui discordo do Primeiro-Ministro. Dos incêndios à imigração, à saúde e à TAP, Luís Montenegro diz que o interesse primeiro é sempre o país. Nós não andamos aqui preocupados com esquerdas e com direitas. Eu lamento, eu sei que isso é muito estimulante para muita gente. A minha função não é alimentar isso. A minha função é resolver problemas. E, portanto, eu não estou preocupado se as coisas são de esquerda ou de direita, porque elas para mim não são nem de esquerda nem de direita. Eu estou preocupado com as pessoas. E ainda prometeu surpreender pessimistas até ao final do ano. Não tenho dúvidas que vamos chegar ao final do ano e vamos ter novamente um superávit nas contas públicas. Os já habituais anúncios nesta rentrée política focaram-se em promessas para o Algarve, entre elas o regresso da Fórmula 1 em 2027 e o início da construção do novo Hospital Central até ao início de outubro. Primeiro ponto, relativamente ao saldo orçamental, vamos ver. O Luís Montenegro aumentou a despesa pública, diminuiu impostos, vamos ver se vai aumentar impostos indiretos que estão escondidos, entre aspas, como é o caso dos impostos sobre o combustível. Não sei se vai haver aumentos ou não, vamos ver o que é que acontece. A verdade é que, em defesa também de Luís Montenegro, o ano passado a previsão de saldo orçamental português era de um superávit de 0,4 e acabou-se com um saldo orçamental de praticamente 0,8, ou seja, duplicou aquilo que eram as previsões, e isso foi bastante positivo para o governo de Luís Montenegro, sem dúvida. Quanto à frase que ele menciona anteriormente, de que não tem preocupação em se é de esquerda ou de direita, eu acredito nele que é B. Em que aspecto? É preferível para o Luís Montenegro não ser dogmático, porque vai ter que negociar aí umas matérias com o Chega e outras com o PS. E assim mais facilmente pode colocar as culpas num ao outro para se safar a si próprio. Isso é um dos aspectos. Outro aspecto que também o acaba por beneficiar é a não conectividade ideológica ou política ao Partido Socialista. Dá jeito a Luís Montenegro que neste momento se consiga afastar, pelo menos em termos de imagem política, do Partido Socialista, porque está claramente na mão de baixo. Enquanto que o Chega nos últimos 4 anos ganhou 1 milhão de votos, o PS nos últimos 4 anos perdeu 1 milhão de votos. Ou seja, Luís Montenegro, esta jogada dá-lhe um bocado de jeito e eu acabo por concordar com ele, até porque o PSD não é um partido de direita. Nunca o foi, nem nunca o será. É um partido de centro que, dependendo do líder, pode ter uma tendência um bocado mais ideológica para o centro-direita, ou no contexto português, ou para o centro-esquerda. Mas na sua gênese o PSD é um partido de centro-esquerda. O secretário-geral do PS diz que o primeiro-ministro demonstrou estar aliado da realidade do país. José Luís Carneiro acusa Luís Montenegro de não responder às reais necessidades do país: saúde, habitação, salários.
O Primeiro-Ministro, do meu ponto de vista, deu sinais de cansaço e de estar aliado da realidade da vida do país, porque, por um lado, falhou gravemente na resposta à saúde. Em segundo lugar, não ouvimos uma palavra concreta e de proposta para resolver os problemas da habitação, que é outro problema grave. Não ouvimos uma palavra para as questões dos salários. E o que é que nós ouvimos? Incompreensível da parte do Primeiro-Ministro. Um ataque ao Tribunal Constitucional e ao juízo do Tribunal Constitucional por fazerem cumprir a Constituição, um ataque aos jornalistas por darem informação, um ataque aos analistas por terem opinião e um ataque mesmo aos critérios editoriais das televisões. O José Luís Carneiro, eu não digo isto por questões ideológicas, e vocês sabem, até porque vocês, como quem diz, a malta de direita no meu canal, que é a maior parte, não é? Mas a malta de esquerda não, agradecem-me por isso, mas a malta de direita no canal chateia-me um bocado porque eu elogio muitas vezes o Rui Tavares, porque é efetivamente um líder muito competente e muito inteligente. O José Luís Carneiro, não estou a dizer que ele é burro, vou só fazer um contraponto do ponto de vista de qualidade política, mas não é carismático, não cativa, não é alguém que uma pessoa ouça e diga que interessante. Como é que o José Luís Carneiro poderia contornar isso? Apresentando uma nova ideia, uma nova visão para o Partido Socialista. O que me parece é que o José Luís Carneiro está a tentar apresentar algo novo para o Partido Socialista, mas que já existiu no passado, que era o PS moderado, o PS do centro, só que essa imagem está associada a figuras do passado, está associada a Sócrates, está associada a Guterres, ou seja, o PS conservador, entre aspas, o PS centrista. Isso já não existe. Isso já não existe. Ou melhor, existir existe, mas está gasto, ideologicamente falando e em termos de branding e imagem. Ou seja, o José Luís Carneiro está a tentar mudar a narrativa com uma ideia antiga que já deu o que tinha a dar. Portanto, enquanto o PS não se reformular, o centro-esquerda em Portugal ficará cada vez mais seco, até que apareça um novo movimento que consiga ocupar isso. Eventualmente o Rui Tavares poderia fazê-lo, mas o Rui Tavares é demasiado radical para ir buscar votos ao centro-esquerda. O Rui Tavares é demasiado à esquerda para isso. Não vai conseguir. Portanto, ficamos assim. Digam-me a vossa opinião nos comentários, o que acham sobre tudo isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.